E aí galera Papicursos, como vocês estão hoje? Lembrando aqui que na aula passada nós falamos de hardware e software, de introdução ao computador, e que vocês têm que pegar o conteúdo da apostila e relembrar tudo aquilo que foi falado e complementar tudo aquilo com questão de hardware, certo? Que é a questão de memória RAM, de HD, de memórias físicas como o Blu-ray e todas as outras memórias físicas, ok? Então, lembrando de vocês baixarem a apostila e estudar o que foi passado na aula passada. Dando sequência para a aula de hoje, como eu falei na aula passada, hoje a gente vai falar da questão de software. E começando pelo software principal, que qual seria? O sistema operacional. Então, nós vamos falar de Windows 7 e Windows 10. Antes de falar de Windows 7 e Windows 10, certo? Nós lembraremos que o que é um sistema operacional. O sistema operacional, como o próprio nome já diz, é o sistema que opera, o sistema que controla todo o hardware, toda a parte física. Você vai se perguntar, mas só existe o Windows como sistema operacional? Não. Existem diversos sistemas operacionais, que vai desde o mais simples, que é como que controla o micro-ondas, para que você esquente sua comida, tá? Não é à toa que ele esquenta a sua comida. Existe um sistemazinho, um pequeno sistema operacional gravado numa memória básica, pequena, de 512 bits, provavelmente 512 megabytes, uma coisa muito pequena, que lá ele simplesmente controla o uso do micro-ondas. Tá, aí vai da televisão, sem ser Smart TV, claro que a Smart TV já tem um sistema mais moderno, vai da televisão, câmera digital, entre outros fatores. Todos esses equipamentos eletrônicos que têm um controle, ele tem um sistema operacional, um sistema que controla o hardware, tá? Aí vocês vão se perguntar, mas para computador só existe o Windows? Não, existem outros sistemas que controlam computadores, desde os mobiles, que nós temos o Android, que é o maior exemplo, que é o mais usado, que é todos os smartphones da linha da Samsung, a Huawei tem um sistema próprio, mas é baseado em Android, tá? A Huawei e a Xiaomi, certo? Eles têm um sistema próprio que é baseado em Android, que é o sistema open source, livre, certo? Mas, fora esse, tem o iOS, que é um sistema operacional desenvolvido pela Apple, tá? Que são sistemas mobile. A Microsoft tentou o Windows Phone, mas não deu muito certo, não vingou e ele acabou desistindo da plataforma mobile. Se usa mais mobile com questão alguns tablets que viram computadores, certo? Para computador em si, existem os mais comuns, os mais usados, certo? Mas por que estudar o Windows? O Windows ele é o sistema operacional mais usado no mundo. Então, não tem como a gente fugir de informática básica usar o Windows. Todo mundo usa o Windows, tá? Aí você vai se questionar, e quais são os outros? Nós temos o Linux, tá? Que é plataforma livre, open source, que é totalmente gratuito e foi desenvolvido um pouco depois do Windows, mas não é tão popular, tá? E nós temos o macOS, que é os do MacBook, os computadores da Apple, são sistemas exclusivos, tá? O Windows, ele foi desenvolvido por Gates, como eu disse. Como eu sempre digo, o Gates tem a questão do dizer que não foi desenvolvido pelo Gates. Como assim? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que há uma história de que o Gates roubou muitas ideias do Steve Jobs, principalmente com a questão do pacote Office, certo? E gerou processo, mas a Microsoft até hoje nunca pagou nada. Então, todo o mérito do Gates, o Gates fez o que com o sistema dele? Com o Windows, que é aqui o primordial com a história, com o Windows 3.1. Ele popularizou, ele transformou o Windows numa plataforma que coubesse em computadores de qualquer estrutura, de estruturas básicas, e popularizou. Vendeu a preços baratos, muito baratos, preços acessíveis, fazendo assim se popularizar e todo mundo usar o Windows. Com questão o MacBook, nós sabemos que é de um patamar mais elevado, um custo mais alto. Como o Jobs vendia exclusividade, Gates ele vendeu a popularidade. Então, por isso que o Windows vingou e hoje ele é o sistema operacional mais usado em todo o mundo, certo? Daí, a gente pode tirar alguns detalhes, como assim? O Windows ele tem um processo evolutivo, tá? E eu costumo dizer que de 3 em 3 Windows é que a Microsoft acerta no ponto. Ela erra 2 para poder acertar e cravar num, deixando ele bem redondinho e bem enxuto
apesar de todos os bugs que ainda tem, mas deixa bem redondinho e bem enxuto, tá? Aí, vamos lá, o primeiro Windows foi o Windows 3.1, esse popularizou e foi algo surreal. Aí, depois de um tempo, ele lançou o Windows 95 e o Windows 95 muito bem elaborado, muito proveitoso, muito bom. O Windows 95 foi tão bom que o 98 e o 2000 não chegaram nem perto, nem no rastro deles e não se popularizaram. Todo mundo ainda continuava usando o Windows 95. Aí veio para o Windows XP, certo? E no Windows XP, aí a Microsoft explodiu de uma vez. O Windows XP se popularizou de uma forma que nem dá para explicar o quanto alcançou, e o Windows XP se tornou o sistema operacional que até hoje ele é usado em muitos computadores, principalmente os computadores empresariais. Há uma mudança para o Windows 7, mas ainda o XP, explodiu. Aí a Microsoft lançou o Windows Vista, o Windows mais belo que eu particularmente vi. Encantador, porém muito pesado. Tinha que ser um supercomputador para poder rodar o Windows Vista. Infelizmente, o Windows Vista não vingou, a Microsoft tirou do mercado e logo em sequência pegou a segurança do XP e introduziu alguma coisa da beleza do Vista, criando assim o Windows 7, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, certo? E depois veio o Windows 8 e o 8.1, nenhum dos dois vingou. Aí eles lançaram o Windows 10 e, como eu disse, de fato, no terceiro ele sempre acerta e conseguiu deixar o negócio mais robusto. O Windows 10 hoje é seguro e está sendo popularizado, tirando o Windows 7 já do mercado para aderir ao Windows 10. Porém, todas as empresas ainda usam a segurança do Windows 7, tá? Agora nós vamos ligar o computador. Esse aqui é o notebook, meu notebook de trabalho, o notebook que vai nos acompanhar nessa aula, pelo menos para a questão de Windows 7 e o Office 2016, questão de Word, Excel e PowerPoint, tá? Meu computador, meu notebook está com Windows 7, eu vou aqui ligar, simplesmente todo computador a gente aperta aquele velho botãozinho de ligar, ele vai ligar, como vocês podem acompanhar, está ligando o processo. Essa é a tela de inicialização, todo o Windows 7 quando ele inicia ele aparece assim. Vocês vão ver que o Windows 10 é um pouco diferente, ele dá o bem-vindo e simplesmente abre a tela inicial do Windows 7. Essa tela inicial do Windows 7, ela é bem simples, ele é padrão, todo o Windows 7 vem desta forma, certo? Ó, passando aqui o nosso cursor do mouse, vocês vão ver que ela tem toda essa questão, todas essa aqui. Essa daqui está com papel de parede, que é um tema, certo? Que eu vou ensinar a vocês como mudar, como colocar, certo? Primeiro passo é vocês conhecer o Windows 7, tá? O Windows 7 é bem simples, bem tranquilo de se conhecer. Aqui, essa área grande aqui, onde está essa paisagem bonita, ó, tô passando o mouse aqui para vocês, o cursor, bem devagarzinho para vocês verem, ó, toda essa questão aqui nós chamamos de área de trabalho. Por que área de trabalho? É a área onde vocês vão colocar seus arquivos, é a área onde vocês vão trabalhar. Então você pode abrir, colocar sistema, colocar atalho, colocar inúmeras coisas. Minha área de trabalho, se vocês perceberem, ela está organizada da forma que eu gosto de utilizar, tá? Aqui tem um atalho para todos os meus documentos, tá aqui, ó, onde o cursor está em cima, onde está selecionado. Na minha de trabalho tem um atalho para eu abrir tudo que há no meu computador. Tem um atalho para eu mexer em toda a questão de rede do meu computador. E tem um atalho para minha lixeira, onde todos os arquivos são delegados, vocês vão aprender sobre ela. Tá? Tem um atalho para o meu painel de controle, é onde todos os softwares estão instalados no Windows. Se eu quiser apagar um software, eu tenho que desinstalar do Windows, e é lá no painel de controle. E outras questões, impressora, entre outros. A gente vai aprender sobre o painel de controle também. E um programa aqui que está Adobe. Esse aqui é mais um leitor de PDF, ele é mais dinâmico, nem sempre precisa estar. Desse lado de cá estão meus sistemas desenvolvidos por mim, que é minha questão de trabalho. Então pode olhar que eu separo a questão do meu trabalho e a questão operacional do meu computador. Então eu tenho esta organização.
você poderá organizar de uma forma que você se sinta melhor. Prestem atenção, aqui é a questão, todos esses estão a questão do meu trabalho e esse aqui são questão de organização do computador. Eu sempre separo o lado direito tudo aquilo que eu uso para trabalhar e lado esquerdo tudo aquilo que é essencial para meu computador funcionar, certo? Então isso aqui, essa parte aqui todinha nós chamamos de área de trabalho, ok? Certo? Tranquilo? Essa questão aqui, essa partezinha aqui de baixo, que vocês vão ver ela menos aparente aqui, mais questão de transparente um pouco, essa parte toda aqui, parte de baixo aqui, nós chamamos de barra de tarefa, tá? E na barra de tarefa, ela tem alguns aplicativos que podem ser iniciados por lá. E também tem o menu, que é o menu básico de todo o Windows. O Windows 8.1 e o Windows 8, ele tem uma logística diferente. Essa barra aqui, a área de trabalho não aparece facilmente. Ele abre de outra forma, com bloquinhos como se fosse para telas touchscreen. Só que as telas touchscreen para computador não vingaram tanto. Então, o Windows 10 volta para a questão da área de trabalho, toda a questão da área de trabalho aqui, ó, e o menu iniciar aqui. Quando eu clico no menu iniciar, o menu inicial eu posso abrir de dois jeitos. Ou na bandeirinha do Windows que está no teclado do computador. Ele abre e fecha o menu iniciar, tá? Quando eu clico, aí vocês vão ver que tem uma abinha aqui, ó, com programas, tá vendo? E esses aqui são os programas que ficam no Windows 7, os que ficam recentes, ou seja, os que foram abertos recentemente, tá? E na partezinha de baixo tem todos os programas, então aqui vai estar todos os programas. O que são programas? São softwares, são controles, programas que vão controlar alguma coisa, que estão instalados no meu computador, tá? Aqui tem diversas coisas, inclusive meu sistema que está aqui, o Altec Vendas. Aqui tem o PDF Creator, que é para editar PDF, tem o WinRAR, tem Microsoft, que é toda a questão do pacote Office. Então a gente vai ver aqui o Microsoft Office, tá? Então toda a questão, tudo que está no meu computador, certo? Tudo que está no meu computador se envolve aqui no menu iniciar, se encontra aqui no menu iniciar, ok? Tudo bem? Essa é a primeira apresentação do Windows para vocês. Nós falamos hoje, recapitulando, um pouco sobre o Windows, tá? E aí contamos a história de como o Windows foi desenvolvido por Gates e tudo mais. Lembrando, pesquisem a história, tem filmes que falam sobre a história de Gates e de Jobs, para vocês ficarem um pouco mais por dentro disso, certo? Tem o Piratas no Vale do Silício, que fala muito disso. Tem documentários sobre a vida de Gates. Estudem um pouco sobre Gates e Jobs, para vocês entenderem todo esse processo, certo? Então, recapitulando, nós falamos de um Windows, contamos a história do Windows, apresentamos o Windows com a área de trabalho e o menu iniciar, certo? E aqui, e a barra de tarefas dele, onde fica. Próxima aula a gente já vai destacar o que cada um faz, o menu iniciar, como a gente abrir um programa no menu iniciar, a gente vai falar de painel de controle, a gente vai falar de como trocar o papel de parede do Windows, a gente vai falar de como alterar a hora, data, de onde fica toda a questão de rede e por cima uma pincelada de como funciona a questão de troca de arquivos, certo? Como copiar e colar um arquivo, tudo isso a gente vai falar na próxima aula, ok? Desde já, meu nome é Ranieri Menezes, agradeço a sua companhia e espero você na próxima aula.